Aí o Fernando Diniz falou sobre esse convite para que a gente possa entrar na resenha. Vamos escutar o técnico da seleção brasileira. Fernando, fala, Diniz. Um sonho para qualquer um, uma honra e um orgulho enorme poder prestar serviço à seleção. De fato, é uma convocação, ainda mais do jeito que aconteceu. É um trabalho conjunto da CBF com o próprio Fluminense, e eu tenho muita convicção de que a gente tem tudo aí para levar isso adiante e fazer o que dê certo. Na verdade, alguns até desses jogadores foram meus jogadores quando mais jovens. Posso citar que têm sido convocados, que estiveram na Copa do Mundo, no caso, dois que me vêm à cabeça, o Bruno Guimarães e o Antony. E acompanhei muito assim, o crescimento de toda essa geração. Também fui adversário de alguns e outros tantos acabei admirando, jogando aqui no Brasil e na Europa. Então, para mim, vai ser motivo de muito orgulho poder participar disso e procurar ajudá-los de todas as formas possíveis. Sempre o meu objeto de estudo e o meu prazer no futebol é ajudar o jogador a ele colocar para fora a sua inventividade, a sua criatividade, que ele sinta feliz enquanto joga futebol. Isso eu fiz durante a minha carreira inteira, é o que me trouxe aqui, é o que eu vou procurar fazer com esses jogadores, que eles consigam botar para fora, quando a gente estiver trabalhando junto, aquilo que eles mais gostam de fazer, que tem muito a ver com aquilo que a gente imagina do futebol brasileiro. Vou começar com você, Vinícius Gris, que da bancada, obviamente, é o que mais manifesta... Tem um pôster, mais manifesta carinho e amor pelo Fernando Diniz. Ontem, vendo a sua publicação, e vou ler aqui no story do Vinícius Gris, segue lá, @Vinícius Grissi com 2 S's, tá? Não é crise, não é gris, não é Cris, é Grissi, Grissi. O Vinícius Gris está aqui ao meu lado, falou assim, ó, vitória de quem trabalha sério, concordo. De quem respeita as convicções, concordo muito. Os processos, concordo muito. E as pessoas? Aí as pessoas eu coloco uma reticência, porque eu acho que se tem um lado que o Fernando Diniz pode evoluir, justamente com os jogadores, com as pessoas, onde ele mesmo, como psicólogo ali que falou em uma entrevista que precisa evoluir, precisa entender. Foi logo depois daquele episódio com o Tietê. Mas aí também tá pegando o erro e tá querendo transformar a pessoa em um erro, né? Não tô nem citando esse erro, estou citando a entrevista. Peguei porque foi uma entrevista pós acontecimento com o Tietê. Mas onde ele falou, não foram as pessoas, foi a pessoa que disse que tem que melhorar o relacionamento, né? Entender, evoluir, todos nós precisamos. Mas você colocou vitória do futebol brasileiro, ainda que de forma meio problemática. Explique e justifique sua resposta. Ô, CJ, então, eu assim, né, se eu fosse presidente da CBF, se eu estivesse passando no corredor, não acredito de não, deu a sorte de estar passando lá e falar, amigo, tá precisando de alguém aqui e tal. Eu contrataria o Diniz um dia depois da Copa para comandar todo esse ciclo aí na saída do Tite, né? Eu acho que é o treinador... O Brasil não tem muito uma maneira brasileira de jogar, né? Um jogo típico brasileiro. A gente jogou de diversas formas ao longo da história, mas acho que o Diniz é o que mais se aproxima do imaginário do futebol brasileiro pro torcedor, assim, né? Por mais que muita gente não goste, por mais que muita gente ame torcer contra o Diniz, a forma como ele coloca os times dele para jogar, eu acho que é o que mais se aproxima no imaginário do torcedor brasileiro ali, de uma seleção ideal. E acho que é um cara muito capaz de fazer esse trabalho. Eu fico muito feliz pela pessoa, por um cara que é muito sério, muito correto, que nunca quis atropelar ninguém, que sempre fez o trabalho dele e que sempre respeitou para mim os processos e as pessoas. Eu acho que o caso do Tietê, que ele mesmo assumiu que errou e tudo, é um caso completamente atípico na carreira do Fernando Diniz. Você só vê jogadores que trabalharam com ele elogiando o Fernando Diniz pela conduta, pela forma de trabalho e tudo mais. Inclusive, ele vai reencontrar na seleção um cara que não perde uma oportunidade de elogiar ele, que é o Bruno Guimarães, né? Que fala que o Fernando Diniz transformou a vida dele, não só o atleta, né? Acho que o Fernando Diniz, o que me agrada muito no Fernando Diniz é que ele trabalha muito mais com a pessoa do que com o atleta, até por ser psicólogo de formação, né? Então, assim, eu fico muito feliz, inclusive, já deixando um aviso, estarei na minha última semana de férias, inclusive, já de volta aqui ao nosso país, Brasil, e passarei todo esse dia concentrado em frente à televisão para assistir um dos maiores eventos do futebol em todos os tempos, que será Brasil e Uruguai, Fernando Diniz contra Marcelo Bielsa, dia 17 de outubro de 2023. Quem gosta de futebol já anota na agenda. Vai ser no Brasil ou no Uru?
Confesso que eu não vi. Acho que vai ser no Uruguai, porque a Argentina é aqui. Interessante pelas filosofias, hein? Interessante o jogo. Baita mesmo. de um jogo de futebol para quem propõe jogos, 2 treinadores que propõem jogo. Para quem gosta jogo interessante. De futebol, vai ser bem legal de acompanhar. Dia 17 de outubro, anotem aí na sua agenda. Muito bem. Mas dito isso, eu acho que o processo atropelado, né, CJ? Acho que tem uma série de problemas. A primeira é um claro conflito de interesses. Acho que há um problema de achar que técnico da seleção é simplesmente chegar lá no dia que for convocar, escolher os jogadores que ele mais gosta e chamar, e depois ir lá treinar por 10 dias. E aí tem um problema, por mais que o Fluminense certamente tenha sido muito bem remunerado financeiramente para perder o seu treinador, é um período que o técnico tem ali nas datas FIFA para ajustar o time dele. Então acho muito problemático para todos, para a CBF, para o Fernando Diniz e para o Fluminense, esse negócio de ser tudo ao mesmo tempo. Acho que não dá. Humanamente impossível. O técnico da seleção ele tem uma demanda gigantesca de acompanhar jogos, de acompanhar treinos, de conversar com treinadores. A gente falou um pouco disso aqui quando a gente estava debatendo o Ancelotti. O Tite viveu a seleção brasileira 24 horas por dia, todos os dias da semana, enquanto ele foi técnico da seleção. E isso, para mim, foi uma das causas do trabalho dele ter sido tão bom como eu acho que foi. Então eu acho que tem um grande problema aí do conflito de achar que o técnico da seleção é simples de ser, e não é. Muito difícil alguma coisa andar perfeito, obviamente não vai andar. Porque como é que ele vai exatamente acompanhar os jogadores? Ele está no Fluminense. E nessa parada das eliminatórias, ele vai treinar na seleção. O Fluminense vai ficar com um auxiliar. Cara, isso aí não funciona. E mais do que isso, o Ancelotti, né? Supondo que o Ancelotti esteja certo mesmo para junho. Tem uma forma de jogar que, a princípio, é bem diferente da forma de jogar do Diniz. Então você inicia um trabalho de 1 ano com um treinador que tem a sua filosofia, a sua forma de pensar, preparando para um treinador que tem uma forma de jogar diferente da que foi implantada durante 1 ano. As coisas não se encaixam muito. Aí, quando eu falei antes do intervalo, da fala do Diniz, que me deixou com uma pulga atrás da orelha. Posso ter interpretado mal. Quando o Diniz fala assim, ele fala do Fluminense, né? Esse trabalho junto com o Fluminense, que foi acordado, e aí ele falou, abre aspas, eu tenho convicção de que a gente tem tudo aí para levar isso adiante e fazer que dê certo. Tá, levar isso aí adiante, ele quis dizer que foi uma mera expressão, né? Não, vamos tocar isso aí que a gente consegue, adiante pode, ou eu interpretei mal, pode ser lá para frente, né? Se der certo, esse projeto não pode ser só de 1 ano, pode ser de mais tempo. De um ciclo. De um ciclo, assim, não sei se cabe aqui uma dupla interpretação, mas eu interpretei dessa forma. E ele não está indo só para tampar buraco e esperar para ver Brasil, e se dar... Tudo pode ser, só basta até porque acreditar. As características são bem diferentes de um treinador para o outro. Então, assim, muito confuso tudo isso, né? Eu gosto do Diniz também. Eu acho... Eu não sou apaixonado igual vocês, mas eu gosto do Diniz, gosto do jeito de jogar do Diniz. O Brasil tem que jogar, tem que propor jogo. Eu não acho que o Brasil deva ser um time reativo, como já até foi, como já deu certo. Mas é um time que, a qualidade que o Brasil tem, você tem que sempre propor jogo. E o Diniz é isso. Aprovou, então? Aprovei. Não, eu aprovo o Diniz como um nome brasileiro. Mas a forma como tudo isso conduzido, e o Diniz interino 1 ano, e pro Ancelotti vir, aí eu desaprovo. Você aprova o nome dele, ô Cabidão? CJ, até pra palpitar sobre isso é confuso. Eu tô muito confuso sobre tudo isso. Sério, honestamente. Você preferia deixar o Ramonzão lá? Se for pra fazer uma transição, sim. E aí, né, eu concordo muito com o Rafa, quando a gente fala aqui que se o Fernando Diniz está esquentando a cadeira pro Ancelotti, são 2 treinadores distintos, né? Bem diferentes. Aí vai zerar o trabalho todo novamente para reiniciar um outro. Faz sentido nenhum, né? Não sei se faz sentido, a não ser que as pessoas estão pensando o que você está pensando. Ô Diniz, faz o seguinte, mantém lá e mantém cá. Você foi bem cá, a gente te chama pra cá. Você foi mal cá, volta pra lá.
E aí? O mouse tá funcionando, né, Gris? Ah, mas acabou a bateria. Acabou a bateria. Mas eu fico muito preocupado com relação a essa questão de jogo de interesses que existe dentro da CBF. Há um conflito extremamente grave com o técnico da seleção ser o técnico de um clube que disputa a primeira divisão do futebol brasileiro. Pra mim, isso é complicadíssimo. Estranho complicadíssimo. É engraçado que às vezes não querem convocar jogadores daqui pra não atrapalhar os times em reta final, mas aí convocam Bem um lembrado, treinador. bem lembrado. Você lembra cara. disso? Não, bem lembrado isso aí. O que diminui um pouco essa Não, e assim- gravidade é a questão da data FIFA, que o Campeonato Brasileiro para. Mentira. Para em, Não para. em É, parte. porque O brasileiro não para. É uma grande mentira Não. isso. O jogo é depois, no dia Palmeiras seguinte. jogou sem 6 Para titulares em no partes, jogo em depois da partes, data para, tudo em bem. partes. Não, é Mas- porque antes não parava nada. Não, Hoje não, para. Sim, Antes antes tinha você- rodada no mesmo dia do jogo da no mesmo seleção. dia. Tinha jogo da seleção 9 horas da noite e os jogos eram 4 horas da tarde pra Mas atender. agora a seleção joga na Colômbia na quarta Então- e tem rodada na quinta. Então, eu Não fico para. extremamente preocupado com essa decisão, com essa escolha, porque eu acho que não tem nada, Não, você absolutamente tocou no assunto nada a aí ver. fundamental, cara, que eu não tinha pensado. De quê? Fundamental. O Fluminense brigando É, pelo não, claro, título vai lá ficar na 10 ponta da dias tabela. sem ele. Não, aí Não, além mais do do que Fluminense isso, ficar sem ele. vamos supor que o Fluminense está disputando o título com o Botafogo. Exato, exatamente. Aí chega lá na última rodada, na reta final do Campeonato Brasileiro, vai ter uma convocação da seleção. O Botafogo vai ter um jogo difícil um dia depois do jogo. Tiquinho Soares. Convoca 4 jogadores do Botafogo. Tiquinho Às vezes Soares. os caras estão bem. Tietê, tudo na Caraca, seleção. Às vezes os caras estão bem. Ele quer Eduardo. convocar. E às vezes, olha, é difícil até pro Diniz mesmo. Porque assim, às vezes ué. ele quer convocar os caras E não pode fala por causa assim, do pô, jogo. não Não vou pode. porque vai pegar mal pra mim. Eles É vão falar isso. que eu só tô convocando por É causa isso. disso. Então tem uma série de problemas. Outro problema que eu vejo, assim, que é Armaram muito casinha típico pro do Diniz. futebol brasileiro e que podem apostar que vai acontecer. Vai acontecer. Daqui a pouco tem um jogo aí, o árbitro erra a favor do Fluminense. Meu Deus. Aí tem um monte de gente apontando, mas também o Fluminense ajudou a CBF tá ajudando o Fluminense. Mas abre Vai ter, pra isso. abriu Então, abriu margem Ô, pra muita Diniz, coisa. vai só pra Precedente seleção, perigoso, Diniz. né, velho? Ou fica no Fluminense. Vai ser melhor pra você. Mas é porque assim, né? Em outros esportes, isso aconteceu de uma maneira um pouco mais natural. Vou dar um exemplo que eu Não, vivi. Luxemburgo foi técnico da seleção Foi, brasileira foi. e do Corinthians, em 98 e 99. Mas dali pra cá, não, né? Não, foi o último. É.